Sim, o demônio tenta. Tenta a mim nos meus dias e tenta a você nos teus dias, nas tuas decisões, na tua vida. Embora muitos achem que não, né? Que é às vezes, né? Sim, também, né? Tudo é consequência de escolhas. É a humanidade que está corrompida, que não tem mais jeito. Mas toda essa visão má, ela tem uma origem. E essa origem é o mal. E o mal é o demônio. Então, para mim falar um pouquinho sobre o mal, eu vou falar como o mal age na nossa vida, no teu dia a dia, como ele se apresenta para você. Então, o assunto que nós vamos tratar hoje foi o assunto que me fez cair a ficha para mim buscar a conversão. No dia em que eu ouvi, porque eu tinha feito catequese e sabia muito bem os 10 mandamentos, mas o dia em que alguém me explicou os 10 mandamentos e eu vi que eu, Priscila, estava com a minha vida indo contra todos os 10 mandamentos e me vi uma pessoa condenada com aquela vida que eu levava, me caiu a ficha. E eu pensei, meu Deus, eu vou para o inferno. E me veio aquela certeza no coração, aquela acusação do próprio demônio na minha vida, dizendo assim, você já é minha. Então, eu vim aqui hoje, com a graça de Nossa Senhora de Fátima, porque através do que eu vou falar aqui para vocês, eu vou mudar de vida, vou ter uma verdadeira conversão nessa quaresma, mais uma de tantas que eu preciso, e vocês também. Amém? Então, lá no início, lá em Gênesis, não precisa pegar quem trouxe a Bíblia. Eu vou ler para vocês aqui. Então, no início, Deus criou o mundo e tudo mais, criou Adão, né? Criou a Eva, né? Como a gente já ouviu falar 1 milhão de vezes. E aí colocou os dois lá no paraíso. Aí pensa comigo, paraíso, a palavra em si, paraíso, remete ao quê? Remete à felicidade. No paraíso não existe doença, no paraíso não existe discórdia, não existe ódio, não existe pobreza, não existe desigualdade, injustiça, não existe nada de ruim. Quando você pensa, ai, que paraíso, né? Que coisa boa, é assim algo muito bom, algo que te traz muita alegria, muita felicidade. Então, vocês imaginem, né, o Adão e Eva lá no paraíso, num lugar onde não existia nada de ruim. E aí Deus deu tudo isso para eles, né? E só fez um pedido. Um pedido. Para eles não desobedecerem a Ele, referente a comer um fruto que tinha lá no jardim. E aí Eva estava lá, né, bem felizona, né, porque só podia estar feliz no paraíso, né, bem realizada. Apareceu para ela uma serpente. Pensa você é mulher, né? Hoje é dia da mulher, né? Então pensa você, mulher, toda complicada. Aparece uma serpente para falar contigo. Você já não ia sair correndo? Né? Tipo, não tem lógica. Às vezes o mal aparece para nós e já aparece com cara de mal. Uma serpente não é uma coisa boa, não é algo amigável. Já dá para ver que não é algo que vem de Deus. E mesmo assim, ela foi dialogar com a serpente. Mesmo assim, a gente vendo que aquilo que se apresenta para nós é uma coisa ruim, uma coisa que não vem de Deus, mesmo assim a gente vai dialogar com a tentação, né? E a serpente disse assim, lá em Gênesis 3. Ela disse assim, é verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? De nenhuma árvore? Não, é mentira, né? Então, o que acontece? A serpente vem aqui, digamos assim, aumentando, né? Inflacionando a ordem de Deus. Aí, eu acho engraçado, assim, porque muitas pessoas acham, né,
principalmente quem está de fora do nosso convívio aqui de dentro da igreja e tudo mais, assim, que quem vive na igreja, quem busca a santidade, não pode fazer nada. Entende? A serpente vem falando para essas pessoas. Aí, como veio lá para Eva falando, você não pode comer de nenhuma árvore. Vem para você no teu dia, você não pode fazer nada. Porque está indo na igreja? Você não pode fazer nada? Isso não é verdade. Você pode fazer tudo. Você só não pode pecar. E esse tudo que você pode fazer, exceto ao pecado, é inclusive ser feliz verdadeiramente. E é o único meio de ser feliz verdadeiramente, não pecando. Então, essa é a primeira artimanha da serpente quando ela se apresenta para você. É, digamos assim, inflacionar algo que Deus te pede, algo simples, tornando aquilo algo muito difícil, algo com muito sacrifício. E você vai ver que, na verdade, não é difícil. Aí, a segunda artimanha, vamos continuar a nossa leitura aqui. Então, a mulher respondeu, né, que, na verdade, ela poderia, né, seguindo a leitura ali, ela poderia comer menos daquele fruto que Deus tinha pedido para ela. Aí a serpente retruca, diz assim: de modo nenhum vocês morrerão, mas Deus sabe, no dia em que vocês comerem o fruto, os olhos de vocês vão se abrir, e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, Deus tinha dito para eles que se eles desobedecessem aquele pedido, eles iam morrer. Hoje, como mãe, eu vejo assim, sabe? Que eu não posso deixar a Isabela fazer o que ela bem entende pelo próprio bem dela. Porque se ela estiver engatinhando, ela não está engatinhando, mas daqui a pouco ela vai começar a engatinhar e vai querer colocar o dedo na tomada, eu não vou poder deixar ela colocar o dedinho dela na tomada. Eu vou dizer, aqui não, filha, porque ela vai morrer, ela vai levar um choque, entendem? E Deus, da mesma maneira, assim como um pai amoroso cuida do seu filho, ele disse, não faça isso, porque senão você vai morrer. O mal vai entrar no mundo se você fizer essa escolha. E por que Deus fez isso? Porque Deus colocou ali uma escolha para o homem. Porque ele nos fez livres. E para sermos livres, precisamos escolher entre uma coisa ou outra. Ou então, não. Se não fôssemos livres, teríamos só um caminho. Certo? Então, a partir do momento que você é livre, você tem o poder de decidir entre uma coisa ou outra, para você ser livre. E então, a serpente enganou a mulher. Ela mentiu. Por isso que todo mundo fala na igreja, né, que é o pai da mentira. Porque mentiu, enganou ela, dizendo que não era verdade o que Deus mesmo, face a face, tinha falado a Eva. E aí, essa foi a segunda artimanha do diabo que engana e oferece a nós, a mim e a você, como ofereceu a Eva, uma falsa felicidade ao desobedecer a Deus. Porque hoje nós vemos muito bem, vemos na nossa vida, antes de entrarmos aqui na comunidade Água Viva, que o pecado tem um sabor melhor, não é? A desobediência às leis de Deus nos trazem alegria, nos trazem prazeres. Esse negócio de seguir a Deus é muito chato, muito aprisiona as pessoas. Já ouvi falar assim, você está cega agora com esse negócio de igreja, entendem? Então, é como se o pecado, né? A serpente coloca aqui, que vai, tirar as vendas dos olhos dela, ela vai ver o bem e o mal e vai transformar ela numa deusa, né? A mulher hoje quer ser empoderada, quer ser uma deusa diante da sociedade. É isso que o demônio traz. O desejo da mulher hoje é estar acima do homem, acima, sei lá, nas mídias, ser a desejada, ser a toda poderosa. E isso não vem de Deus. Isso é uma artimanha da serpente.
É uma artimanha da serpente que coloca: faça isso. Seja toda poderosa. Você vai ser como uma deusa. Não é? É essa palavra que eu acabei de ler para você. Você vai ser uma mulher culta, vai conhecer o bem, vai conhecer o mal, vai poder decidir, fazer suas próprias escolhas sozinha, sem depender de ninguém. E a mulher, infelizmente, caiu nessa promessa, nessa mentira, e levou ainda Adão junto, né? E aí, muitas pessoas, por causa daí dessa queda, né, que foi uma escolha, né? Então, né, Deus colocou a escolha, escolheu, está escolhido, né? Com Deus não tem essa coisa assim, escolheu, mas errou, volta aqui, né? Então, escolheu, está escolhido, saiu do paraíso. Aí, por causa disso, dessa fidelidade à própria palavra de Deus, Deus foi fiel ao que ele prometeu, né? Disse assim, se você comer, você vai, né, vai morrer. Então, Deus foi fiel ao que ele falou no início lá para Eva. E aí a gente caiu na terra. E aí, Deus virou o carrasco, o malvado, aquele que dá, né, que julga, que dá a doença, que traz a desgraça, né? Tudo é culpa, assim, de Deus. E muitas pessoas não se aproximam de Deus por isso, por essa imagem negativa de Deus. E eu já vou explicar para vocês como Deus é bom. E outras pessoas ainda, mesmo sabendo que Deus é bom, mesmo tendo todo esse discernimento da bondade de Deus, mesmo louvando a Deus, fazendo seus pedidos, sendo atendidos e tudo mais, pensa assim, não, Deus está certo. Mas é que nos dias de hoje as coisas mudaram. Nos dias de hoje não é mais como é que era antigamente, que tudo era pecado, que tudo era ir contra Deus, né? Eu não matando e não roubando, tá tudo bem, né? Deus é amor, né? Então, eu vou explicar para vocês um detalhe muito importante, que a nossa fé nos garante. Que o que foi escrito na época de Moisés, há muito tempo atrás, que eram os 10 mandamentos, né? Do que era pecado, os 10 mandamentos. Passou um tempão, muitos anos, veio Jesus depois de Moisés. Aqueles 10 mandamentos da lei de Deus, ir contra esses 10 mandamentos era pecado. E hoje, em 2020, ir contra esses 10 mandamentos ainda é pecado. E o que significa isso? Você ir contra esses 10 pedidos de Deus, você está fora da graça dele. Você escolheu, porque você é livre, comer do fruto do pecado. Então, eu fui uma vez que eu fui lá para a Canção Nova, no retiro do PHN, eu tive a graça de ter acesso a esse material aqui, lá no Santuário da Nossa Senhora Aparecida. E esse materialzinho aqui, eu vou ler para vocês, e quero que vocês prestem bastante atenção. Ele faz perguntas em cima dos 10 mandamentos que nos fazem refletir sobre o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Alguém aqui sabe me explicar o que é esse amar a Deus sobre todas as coisas em ação? Você sabe se você está amando a Deus sobre todas as coisas? Você sabe se você está honrando seu pai e sua mãe verdadeiramente, como a palavra pede? Você sabe se você realmente não está matando, não está pecando contra a castidade, roubando, desejando? Então, vamos começar. Alguém aqui, né? Só levanta a mão. Alguém aqui sabe de cor os 10 mandamentos? A frasezinha? Levantem a mão quem sabe. Todos deveriam saber, né? Porque
Todos aqui são católicos, garanto que todos passaram pela catequese, né? Frequentam a igreja. E assim, esse é um pedido meu, mas acima de um pedido meu é um pedido de Nossa Senhora. Quem não sabe os 10 mandamentos, estudem os 10 mandamentos. Porque como que você... Olha só a comparação que eu vou fazer. Como que você tira a carteira de motorista e não sabe o que é proibido nas leis de trânsito? Já vai dar merda, né? Já vai passar no sinal vermelho, já vai, não sei, né? Vai cometer um monte de infração, vai levar um monte de multa, né? Então, como você quer caminhar como um católico, né? Seguir os passos de Jesus, se você não sabe nem o básico dos 10 mandamentos? Então, vamos estudar. Vamos começar pelo primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que seria isso? Agora eu gostaria que você prestasse atenção e respondesse no seu coração as perguntas que eu vou fazer. Deus ocupa o primeiro lugar em minha vida, em minhas decisões familiares e profissionais? Sua palavra, seu evangelho, tem valor de decisão sobre a bondade ou maldade dos meus atos? Quando você vai decidir casar, quando você vai decidir a tua profissão, a tua vocação, você consulta a Deus? Você reza para isso? E se Deus diz que não, que aquele não é o melhor caminho para você, de alguma forma, Deus fala no teu coração, ou Deus manda alguma pessoa te alertar, e você sente no coração que aquilo é a vontade de Deus, que você não faça a tua vontade. Você ouve e acata a Deus? Eu tenho uma grande anseio no meu coração sobre esse amar a Deus sobre todas as coisas, porque tem muitos dias, ainda hoje, que eu passo o dia sem rezar. É uma falha enorme minha, né? Eu passo o dia sem rezar. E aí eu penso, eu já saí da graça de Deus, porque eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas. Eu levanto, eu, vejo a nenê, eu vou trabalhar, eu faço o serviço da casa, eu faço tantas coisas, eu coloco tudo acima do meu encontro com Deus. Esse é um pequeno exemplo, e já é um pecado. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Então, o nome santo de Deus. Alguém já parou para pensar na grandiosidade de Deus? Na grandiosidade do nome Deus? Eu creio nele, confio em Deus e amo, acima de tudo e de todos, qual é o lugar da oração como diálogo com Deus ao longo do meu dia. Culpo a Deus quando meus interesses são contrariados? Esse não tomar seu santo nome em vão, ele vai muito de, digamos assim, brigar com Deus quando algo que eu quero não dá certo, sabe? Tipo, poxa vida, Deus, eu sou uma pessoa tão boa e nada dá certo na minha vida. O Deus, ele é santo, o nome dele está acima de todas as coisas. O bem de Deus está acima de todas as coisas. E você, quem é você para dizer, para se referir a Deus como um garçom que faz as suas vontades? Para usar o nome do Senhor como um garçom teu. Terceiro mandamento. Guardar os domingos e dias santos. Ai, esse aqui pega muito hoje, né? Esse aqui, os católicos estão muito mal nesses, né? Eu também. Então, eu participo da minha comunidade, principalmente das celebrações dominicais, frequento a missa e recebo a Santa Comunhão. Então, guardar os domingos e dias santos é o seguinte: quando é feriado da igreja, né, dia de algum santo, né, Nossa Senhora Aparecida, né, tem vários, graças a Deus, aqui no nosso país.
Você guarda esse dia, ou seja, você separa um período desse dia para você se encontrar com Deus de uma maneira mais íntima, indo à missa, participando da Santa Comunhão, fazendo uma oração um pouco mais prolongada. Esse dia não é feriadão assim para os católicos, não. Não é uma folga da fé, uma folga da igreja. Não, esse dia é para ser guardado e zelado. 4º mandamento, honrar pai e mãe. Esse aqui também é difícil. É difícil, principalmente quem convive em casa com seu pai e com sua mãe. Por quê? Você tem mantido presença. Presença não é presente, é presença. Hoje, no Dia da Mulher, eu não quis presente. Eu quero a presença, eu quero o meu reconhecimento. Não adianta vir com um presentinho, né? E daí não me valorizar. Então, você, com seu pai e com sua mãe, você tem mantido presença e diálogo. Você se importa realmente? Você tem um diálogo com o seu pai e com sua mãe? Aquele diálogo assim que não fica cobrando, sabe? Aquela coisa mais leve, mais familiar. Você tem cuidado, carinho com os idosos, com os doentes da tua família, né? Vai visitar um parente doente, você se preocupa, se precisa alguma coisa, você vai, né? Tem essa solidariedade. Você não levanta a voz nunca com seu pai, com sua mãe, mesmo que eles estejam errados. 5º, não matar. Esse não matar também, hoje, você vai mudar de ideia, porque não matar não é só eu não pegar aqui, sei lá, aqui não tem nada que dê para matar, eu achei esse bloco aqui, e tacar na cabeça de alguém até matar a pessoa. Não é algo tão violento assim. Existem maneiras muito mais sutis de matar. Então, você respeita a vida humana desde sua concepção? Esse aqui, ai, ai, ai. Alguém sabe quando a vida humana começa? Para garantir que você nunca matou ninguém? A vida começa na concepção. E a concepção é quando o espermatozoide e o ovócito se encontram e formam o óvulo. Que ali dentro já tem a carga genética e tudo, a cor do cabelo, a cor dos olhos, tudo que a criança, né, que o nenenzinho vai ser. Aquele óvulo, ele só precisa de nutrição e de um ambiente favorável para se desenvolver, que é o útero da mulher. Então, ali já existe vida humana. E eu digo mais, se você ficar num ambiente desfavorável e sem nutrição, você também não vai morrer? Vai. É a mesma coisa. Só muda o ambiente. Entendem? Só mudam a forma. E aí, o que acontece? Hoje em dia, muitas meninas tomam anticoncepcional. E eu vou contar uma coisa para vocês. O anticoncepcional, ele tem 2 funções. A primeira função é a de impedir a fecundação. Não é? Então, ele vai impedir, né, que o espermatozoide chegue a esse ovócito. Mas tem uma outra carga hormonal nessa pílulazinha que vai impedir a nidação, que é a fixação desse óvulo já fecundado, então já é concebido, no útero da mulher. Então, muitas pessoas, mulheres, por ignorância, né, que mantêm relações sexuais, têm matado seus bebês sem saber. Porque há fecundação, há concepção, mas por tomar regularmente o seu anticoncepcional, elas acabam menstruando sem nem perceber nada de diferente no seu corpo. Então, esse é um pecado que muitos vêm cometendo por falta de informação.
Outra forma de matar é quando você se deixa agir pelo ódio e pela agressividade. Você deixa aquele instinto de ira se sobressair sobre você e você acaba descontando nas outras pessoas. Aí você acaba matando um pouquinho do teu relacionamento com os outros. Acaba matando um pouquinho aquela outra pessoa. Porque a depressão, né, muitos aqui devem já ter passado por momentos de depressão. A depressão leva a uma morte viva. Porque a pessoa se sente pior do que se estivesse morta. E uma das coisas que pode deixar a pessoa deprimida é essa falta de amor que nós podemos ter com ela. Essa falta de interesse. E também, outra forma de matar é quando você não dá o perdão e não se reconcilia com o irmão quando é necessário, porque você está matando o teu relacionamento com ele. Então, olha quantas maneiras de matar, além do de fato, né? 6º mandamento. Não pecar contra a castidade. Alguém aqui deve saber, né? Só levante a mão. Sabe o que é castidade? Ah, glória a Deus, tem bastante gente que sabe. Então, castidade é a pureza da pessoa, né? Castidade não é só você não ter relações sexuais. Por exemplo, hoje, no meu casamento, né? Eu tenho relações sexuais, mas eu sou uma pessoa casta. Isso quer dizer que eu vivo a sexualidade dentro do que a igreja orienta. E a igreja orienta que eu tenha um parceiro, né? E orienta também que os solteiros, quem não tem o sacramento do matrimônio, não peque contra a castidade, ou seja, não tenha relação sexual fora do matrimônio. Então, todas as vezes que você tem relação sexual fora do matrimônio, você está cometendo um pecado, está fora da graça de Deus e está mais distante da felicidade. Está comendo do fruto lá. Então, isso é uma responsabilidade, né? Esse não pecar contra a castidade é mais do que um ato em si, mas sim uma responsabilidade com o amor. Com o amor que você tem pelo teu parceiro, teu namorado, com o amor que você tem pelo seu esposo. E isso também está levado a você transformar o teu órgão sexual em objeto. Por exemplo, você peca contra a castidade como quando você usa de masturbação, usa de coisas eróticas, filmes, essas coisas assim. Você está indo contra a lei de Deus. 7º mandamento, não roubar. Então, esse, né, é a parte da honestidade. O respeito com o que pertence ao outro. Quem vai à escola ou instituição pública ou qualquer outra coisa que não é sua, você tem o respeito sobre aquele bem? Né? Eu já presenciei na escola, quando eu ia na escola, né? Quebrando cadeira, fazendo um monte de coisa. É uma forma de roubar, de se auto-roubar, na verdade, porque o dinheiro que paga aquilo é nós mesmos que pagamos através dos impostos, né? Mas então todo ato de vandalismo, você está roubando, o que é bem comum, né? Então, os impostos também, por mais que seja injusto, quando você sonega impostos, você também está roubando. Por mais que você não concorde com o valor que você paga de impostos, é o teu dever pagar. E também as explorações de outras pessoas, você roubar o tempo de uma pessoa, você roubar, entende? Com coisas inúteis. Então, entra toda esse mundo, assim. O 8º mandamento, então, não levantar falso testemunho. Esse aqui, eu acredito que todo mundo caia, eu bastante também. Que é o quê? É você falar da vida dos outros.
Falso testemunho é a bendita fofoca, né? Você fofocar coisas que muitas vezes você não tem certeza e você vai estar denegrindo a imagem de uma pessoa. Você vai estar difamando alguém, né? Você vai estar causando prejuízo à imagem daquela pessoa. Então, isso é também um pecado grave. Você acusar as pessoas, você mentir, aumentar coisas das pessoas. O 9º mandamento, então, não desejar a mulher, aqui entra o homem também, né, para as mulheres, do próximo. Então, a fidelidade, né, resume esse mandamento. A fidelidade ao seu marido, a fidelidade tanto no olhar quanto no falar com as pessoas, tipo, não se insinuar, não, sabe? Essa baixaria, assim. Você ser sincero dentro de casa. Quando eu e o Rodrigo enfrentamos problemas assim relacionados, por exemplo, à castidade, alguma coisa que o Rodrigo sente relacionado a alguma coisa que é difícil mesmo para quem viveu no mundo, assim, que nem a gente, muitos anos, né? Vivendo como marido e mulher, sem conhecer da verdade, né? Tendo material pornográfico, tudo esse tipo de coisa, assim, masturbação e tudo mais. É difícil você dar um basta e aí depois, no casamento, você não se sentir atraído ou muitas vezes não cair naquele pecado. Então, essa parte, ele abre assim para quando você cai assim, essa fidelidade, essa sinceridade em você contar para a pessoa que está junto com você. Você ser sincero com ela. Ser sincero, né, no diálogo familiar. E o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Esse aqui também... a serpente coloca muita coisa hoje, né, nos olhos, principalmente da gente, quando a gente vai rolando lá o feed ou os stories nas mídias sociais, né? Porque aí você acaba vendo, porque as pessoas postam ali só a parte boa da vida delas, né? Ninguém vai ficar postando choradeira, né? Tem gente que posta. Aí, o que acontece? Através do teu olhar e a serpente ali falando, te vem uma inveja do que aquela pessoa está vivendo. Te vem uma ilusão, uma falsa verdade que aquela pessoa é mais feliz que você, alguma coisa do gênero assim, que você, né, está sendo um desgraçado na vida. Então, você está pecando porque você está cobiçando coisas dos outros pelos olhos. E aí vem também a ganância, né? De tipo, quando você coloca, sei lá, um preço acima do valor, essa parte da ganância, você coloca os bens materiais acima, engana os outros. Então, esses são os 10 mandamentos que eu vim contar para vocês hoje. E eu espero que tenha deixado uma pulguinha no coração de vocês, para que vocês não se culpem. Porque quem vai acusar vocês viu, você está fora, você está um derrotado, já está perdido. É o demônio. O demônio quer te acusar. O demônio quer que você diga, não, eu não vou mais lá, isso aí é muito difícil, né? Não. Por quê? Agora sim, quem tem a Bíblia, pegue comigo. Em Romanos 5. No versículo 17. E só abrindo um parênteses aqui, quando eu, né, que tem alguns aqui que não ouviram ainda, quando eu me deparei com uma pregação, né, nem foi na Igreja Católica, uma pregação, que me dizia todas essas verdades que eu falei para vocês aqui agora. E eu vi que eu não estava
coerente, né? Indo, assim, sentido ao caminho do bem. E estava contra todos os 10 mandamentos, né? Que já passei, né? Por muitas coisas. Eu, naquele culto, naquela igreja, eu me desatei a chorar. E ninguém estava chorando. Eu me desatei a chorar. Pela certeza que eu tive no meu coração de que eu era uma condenada, uma fracassada. E aí, depois daquilo, me deu um estalo assim, não, eu tenho que mudar. Eu vou ter que mudar, não dá mais. Minha vida tá uma porcaria, não quero mais isso para mim. E quando eu e o Rodrigo vinha voltando, né, desse lugar, a gente conversando, a gente estava junto nessa experiência, graças a Deus, né, que quando é o casal junto é mais fácil. A gente não conseguia, nem ouvir mais no carro as músicas sertanejas, que denegriam, sabe? Tipo, que falavam um monte de bobagem, assim, a gente não conseguia mais ouvir, assim, tamanho incômodo que gerou no nosso coração. E naquele mesmo dia que a gente participou, né, lá do culto era no sábado, no domingo, no mesmo dia, a gente colocou os pés aqui, no Água Viva. E desde então, a gente nunca deixou de vir. Porque é muita coisa para ser consertada. É uma vida inteira, né? E vai continuar até a nossa morte. Então, aqui no Água Viva, porque lá eu conheci essa verdade, né? Pela graça de Deus também. Só que aqui no Água Viva eu conheci, aqui na Igreja Católica, no Água Viva eu conheci algo muito melhor, que foi a misericórdia de Deus. Eu conheci algo muito melhor, que foi essa graça de Deus de nos dar a reconciliação com Ele. Então, Romanos 5, no 17. Porque, se através de um só homem reinou a morte, por causa da falta de um só, com muito mais razão reinarão na vida aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como pela falta de um só resultou a condenação para todos os homens, do mesmo modo foi pela justiça de um só que resultou para todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, do mesmo modo, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. A lei sobreveio para dar plena consciência da falta, mas, onde foi grande o pecado, foi bem maior a graça, para que assim como o pecado havia reinado através da morte, do mesmo modo a graça reine através da justiça pela vida eterna, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, como hoje é Dia das Mulheres, eu vou dizer uma coisa para vocês. Que assim como através de Eva, né, através da escolha de Eva, o pecado entrou no mundo, tudo isso que saiu do conceito de paraíso entrou, que é o que a gente vive hoje, através de Maria, dessa mulher, dessa grande mulher, modelo supremo, entrou a salvação. E a salvação é assim, ó. É como se... O Adão até já falou acho que falou até domingo passado. É como se toda a cura para todo o mal viesse. Mas você tem o poder de ir até lá para pegar a tua cura, ou não, ou ficar ali sabendo que está ali a tua cura e ficar ali na tua mesma vida que você leva. Então, a salvação entrou por meio de Jesus Cristo, pelo sim de Nossa Senhora. E essa salvação, hoje, quer entrar na sua vida. E sabe como que ela quer entrar? A gente vai rezar. E o Espírito Santo vai colocar no teu coração todas as faltas que você, hoje na tua vida ainda, mesmo os que estão num caminho mais rigoroso, assim, na lei de Deus,
vai colocar assim no teu coração toda a falta que você está cometendo ainda. E nessa quaresma, que quaresma é um período especial da igreja, é um período de conversão. É aquele período que Jesus sofreu, que Jesus foi tentado e que ele venceu o inimigo. E é o período em que você se abrir para Jesus, ele vai vencer o inimigo na tua vida. Ele vai derrotar toda a tentação, todo o pecado que ainda reina na tua vida. O Espírito Santo vai te iluminar dessas coisas e você vai procurar a confissão, se possível ainda essa semana, para você se reconciliar verdadeiramente e para você fazer, ainda nessa quaresma, um real propósito de mudança. Um real propósito daqueles mártires, né? Eu agora estou estudando a história da igreja, graças a Deus, né? Daqueles primeiros mártires que eles preferiam que cortassem a cabeça deles. Eles preferiam que matassem eles, que jogassem eles na cadeia, do que ir contra um mandamento do Senhor, do que ir contra uma palavra de Jesus Cristo. Tamanho era o amor deles. Eu quero que o Espírito Santo venha agora, nessa noite, trazendo esse amor verdadeiro, esse amor que faz a gente nos santificar, esse Espírito Santo que nos santifica, a ponto de darmos a vida, a ponto de a gente ficar muda e ser chamada de antipática, ao invés de fofocar, ao invés de entrar na onda da fofoca. A ponto, assim, de te chamarem de fanática, né? Porque hoje, pela graça de Deus, como a gente vive, né, num país, né, agraciado também, nós não precisamos entregar a nossa vida como mártir. O nosso fardo é muito mais leve, é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente fazer essas nossas renúncias tão pequenininhas, digamos, só porque alguém vai falar mal de mim, porque alguma coisa assim, porque eu não vou agradar alguém, entende? Eu não tenho que colocar a minha cabeça lá na guilhotina. Eu tenho só que escolher não pecar. Eu posso tudo. Eu posso tudo, seguindo a santidade. Só não posso pecar. Então, eu quero que você feche os olhos da maneira como você está mesmo, que você fica mais confortável assim, né? Porque agora é o momento de uma reflexão. Vai pensando aí. Vai se rendendo a Jesus. Vai lembrando do teu dia a dia. Lembrando do que eu acabei de falar.